Se criarmos ou participarmos da criação de meninos e meninas que não usam no dia a dia essa capacidade de pensar, teremos, no futuro mais próximo, meninos e meninas que não saberão o que desejar. Quando a gente lê, a gente trabalha do ponto de vista cognitivo com uma área do cérebro em que o tempo é sob nosso controle, a gente é o sujeito, a criança é o sujeito não só da leitura, mas de parar, pensar, imaginar, criar. E o audiovisual trabalha com outros sistemas, vamos dizer, considerando o que a gente aprende de lado direito e lado esquerdo do cérebro, né? O lado que funciona mais no audiovisual é o lado da adesão emocional àquele tema, àquele discurso subjacente, àquela mensagem. O que não quer dizer que a gente não possa, a partir de uma estimulação audiovisual, estimular uma criança a pensar. Tudo depende do uso que se faz e da função que se tem determinada prática. Esse alimento pedagógico que vem de uma televisão que seja determinada pelo mercado, que eu acho que é esta questão grave, é esta questão da função, é esta questão do mau uso, né? Se é absolutamente determinada por interesses que não passam pelo desenvolvimento da parte cognitiva e emocional de nenhum cidadão, muito menos um cidadão em formação, que é uma criança mais frágil, mais vulnerável, é essa a questão que tem que ser repensada. Para quem trabalha com crianças e vê no consultório o dia a dia das crianças desta sociedade, a ideia que aparece em relação a se lidar com conflito, se lidar com frustração e, portanto, se lidar com o princípio da realidade. Existe, se contrapondo a esse princípio do prazer, que é o princípio, vamos dizer, de cada um ter o seu desejo satisfeito o mais rápido possível, uma dificuldade de se oferecer àquela criança, filha do mais rico e a filha do mais pobre, o princípio da realidade lidado como algo que faz parte da vida. Os pais têm tamanho horror de permitir aos filhos esse momento de não gozo imediato, esse momento de, no mínimo, uma espera até o prazer, até o gozo, no mínimo, um lidar com a frustração e arrancar dentro dos próprios recursos alguma solução própria, criativa, a partir da experiência e a partir da própria capacidade de dar um outro destino àquela situação de conflito entre o que a criança quer, entre o que é possível naquele instante a realidade, que se compreende que a mídia como um todo reflita esta dificuldade de se lidar com frustração, com conflito, com ansiedade, com angústia, e que tudo tenha que ser o mais rapidamente preenchido aditamente por uma ou por outra forma. O audiovisual, enquanto televisão, programação, conteúdo é um, e o produto vendido vamos dizer, pela peça publicitária é uma outra forma de também suprir esse mesmo buraco. A nossa geração não tinha muita história de ter desejo ou não ter desejo. Era uma olhada e estava tudo resolvido. Os nossos filhos foram criados com uma série de medos. Um dos medos era se eles não ficariam tão reprimidos como ficamos nós, né? Então, foi esse vamos dizer, o mecanismo que ajudou esta geração que está inundada de princípio do prazer, ter tanta vulnerabilidade. Vocês percebem que por trás de uma ideia de que se você comprar tal produto ou tal ideia,
aquele ser que virará o consumidor vai se completar, vai se incluir, portanto, vai fazer parte de um todo, que é, aí dependendo do produto, o todo das pessoas felizes, o todo das pessoas ricas, o todo das pessoas lindas, o todo das pessoas, sempre grandes idealizações, mas que trabalham com a inclusão, a exclusão. Num momento de formação de identidade do adolescente, em que a primeira grande briga vai ser com a família de origem, junto à sensação de inclusão a um grupo de pertença. Esta é a realidade do adolescente, para quem, se é dirigido uma peça publicitária falando dele ter ou não vergonha dele sentir ou não vergonha dele, esta peça publicitária vai pegar. Nunca tivemos uma sociedade tão de falsos selves. A noção de falso self é uma pessoa, quer dizer, um ego diante do id, do inconsciente, ele lidando de uma forma ou de outra com a realidade externa e interna, de tal maneira que este menino, esta menina, fique tão colado no desejo do outro, que quase que ele mimetize com aquilo que ele acha o desejo do outro, para agradar a cada um, segundo a expectativa que ele tem de cada um sobre ele. Esta criança jamais vai dar problema de conduta. Ela não vai aparecer em consultório de psiquiátrico infantil ou de adolescente, porque ela vai ser justinha, azeitadinha. Ela não vai dar problema de aprendizagem de maneira geral. Ela só não vai ter desejo. Por incrível que pareça, se contrapondo à ideia básica, inicial, de uma pulsão devida que forja esse inconsciente à nossa vida, alguém que vá se adaptando, que em última instância se defina pelo olhar do terceiro, numa relação de subserviência, essa pessoa acaba sem desejo. Que pessoa ideal para ser manipulada por qualquer tipo de ideia. Se criarmos ou participarmos da criação de meninos e meninas que não usam no dia a dia essa capacidade de pensar, teremos no futuro mais próximo meninos e meninas que não saberão o que desejar. E isso é a morte do desejo, é a morte da pulsão de vida, é a morte da própria vida. Muito obrigada.